Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, o nosso tema é Os discípulos são livres da prisão. Nós vamos ver de forma milagrosa que Pedro e João foram presos por pregar o Evangelho e depois, claro, livramento de Deus. Mas ali no nosso texto do dia, que está em Atos, capítulo 5, do versículo 19 ao 20, diz assim: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, eles foram tirados da prisão, mas deveriam continuar a pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Então, o anjo do Senhor tirou os dois da prisão para que eles pudessem continuar pregando. Não, volta para o templo para pregar. Não é que é para ficar com medo de ir lá voltar, não, era para voltar a pregar. A nossa síntese: por anunciarem o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. Forma milagrosa, né, irmãos? Uma forma milagrosa ao qual Deus libertou aqueles dois homens, aqueles dois apóstolos, Pedro e João. Nosso texto bíblico que está em Atos, capítulo 17, versículo 24, que vai relatar essa história, diz assim: E levantando seu sumo sacerdote, a todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ou seja, por inveja, porque eles estavam pregando o evangelho, e essa seita dos saduceus, fariseus, herodianos e os outros eram seitas daquela época, que acreditavam, todos eles analisavam a questão do Pentateuco, mas as leis também, mas não seguiam conforme deveriam seguir. E aqui nós vemos, por inveja, eles entregaram os discípulos na prisão pública, mas eles não contavam que o Deus ao qual o Pedro e João serviam era um Deus poderoso que tinha poder para tirá-los da prisão. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram o sacerdote e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxesses. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lo anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Irmãos, eles acabaram ignorando o milagre que foi feito. Quem ignorou? Os líderes religiosos daquela época ignoraram aquilo que tinha ocorrido, o milagre que tinha feito, porque até foram os dois levaram para a prisão, como nós vamos ver mais adiante na lição. Mas veja aqui que Deus, quando manda nós fazermos alguma coisa, Ele cuida de nós. É o Deus que envia e também é o Deus Todo-Poderoso que faz o quê? Que se responsabiliza por nós. A nossa introdução. O livro de Atos revela que muitos prodígios e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos, como está falando aqui na introdução, é um livro que registra os atos dos apóstolos. Os evangelhos falaram acerca de Jesus, mas agora vai falar dos atos dos apóstolos, como Deus começou a edificar a igreja. De que forma aconteceu com os homens que até então eram discípulos de Jesus e agora nos Atos são apóstolos que falam acerca do Mestre, que falam acerca de Cristo. E depois nós vemos que começa o ministério do apóstolo Paulo, que aí depois do capítulo 13, 14 em diante vai falar mais, vai frisar mais acerca do apóstolo Paulo. Mas veja que vai falar acerca dos Atos, e o que aconteceu com eles, como é que acontecia, como é que Deus estava usando eles quando Jesus já tinha sido assunto aos céus. Tópico 1. A oposição à obra de Deus, a oposição dos religiosos. Irmãos, é muito interessante isso. Nós percebemos essa questão aqui. Aqui, quem estava perseguindo, no outrora, aqui no momento, quem estava perseguindo
os apóstolos, aqui Pedro e João, foram a ordem dos saduceus, foram a seita dos saduceus. Mas nós vemos que quem perseguiu Estevão foram os fariseus. Então veja que existiam ali os religiosos, né, que estavam perseguindo os homens que estavam falando da religião. Então veja que às vezes a nossa luta, a nossa luta no sentido de falar acerca de Cristo, de falar acerca da doutrina verdadeira de Cristo, não é com o mundo, não é com o católico, e sim com o crente. Porque hoje, com essas linhas teológicas variadas aí, cada um defende o seu ponto de vista. O meu ponto de vista é esse, o meu ponto de vista é aquele, o meu ponto de vista é esse, e cada um quer defender o seu ponto de vista. Mas veja que eles estavam pregando o evangelho, estavam pregando a Cristo, estavam sendo perseguidos por isso. E quem perseguiu foram os religiosos. Ao invés de falar, oxa, mais alguém aí dando uma contribuição para a comunidade, mais pessoas aí contribuindo para que a comunidade possa viver melhor, possa viver bem. Não. Eles começaram a perseguir e perseguindo eles por inveja, perseguir os apóstolos por inveja. E aqui no 2, a inveja que corrói. Aqui é a continuação daquilo que estávamos falando. Viram que começou a ter uma ascensão de uma forma positiva acerca dos apóstolos. Então esses homens, isso daí não vai dar certo não. É melhor nós darmos um jeito nessa situação aí, nesses homens aí. E por inveja mandaram prender aqueles homens. Por inveja. Agora eu pergunto, será que isso não ocorre dentro da igreja? Quando o pastor da igreja vê um irmão, um obreiro se destacando, será que ele sempre vai incentivar aquele irmão a crescer, a ser de repente um homem, um pastor como ele é? Ou vai querer rebaixá-lo, ou vai querer humilhá-lo? Veja, irmãos, que isso está ocorrendo dentro da igreja, que muitos por inveja ficam querendo travar o ministério dos outros, às vezes um cantor, às vezes um tocador, às vezes um pregador, um obreiro da igreja que está se destacando, ao invés de incentivar para que ele venha crescer cada vez mais, não. Pega e desanima aquela pessoa, aquele homem, ou até às vezes aquela mulher, quer desanimar, quer travar o ministério da pessoa. E tudo isso por inveja. A injustiça dos homens. Aqueles homens invejosos não se limitaram ao seu sentimento abominável diante da obra do Senhor, mas lançaram os apóstolos na prisão. Olha que interessante. Às vezes, claro, esses homens aqui não se limitaram em falar, esses aí não são de Deus. Não, quiseram destruir o ministério de Pedro e de João. Quiseram travar eles. Não, eles não vão, e jogaram eles na prisão mesmo. Não foi nada de, será? E se eles estivessem presos? Não. Eles pegaram, armaram para cima dos dois e jogaram na prisão. Então veja que às vezes aquela autoridade toda que muitos líderes religiosos têm, às vezes é positivo. Não, meus irmãos, nem sempre, às vezes é negativo. Porque aqueles que vai contra os seus princípios, vai contra a sua doutrina terrível e abominável diante de Deus, aquele que prega a palavra com verdade, com amor e com desejo de mudança do povo, esse é o perseguido. E aquele que fala tudo que o povo quer, que é só um dizedor de parábolas, como diz a palavra de Deus, esse líder que só fala essas coisas, ele não quer oposição. Ele não quer. Então veja que a injustiça está nos homens. Ao invés de falar, poxa, mais um aí contribuindo, colaborando, para que o povo venha ter um respaldo, para que o povo venha ter uma ajuda psicológica na palavra de Deus, acerca dos ensinamentos de Deus, não. Destrói aquela pessoa, porque ela está pregando diferente. Ele quer que todo mundo tem que falar a mesma língua? Não, cada um. Deus falou, e infelizmente hoje tem muitos falsos profetas, enquanto o homem de Deus vai contra os falsos profetas, e principalmente esses líderes aí, pastores milionários aí, ele tem conchavo com político, ele tem conchavo com esse, com aquele, e aí fica difícil a situação. Mas nós temos que ser crentes verdadeiros. Tópico 2. A libertação da prisão. Um anjo do Senhor liberta os apóstolos. Depois de serem presos injustamente, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou os apóstolos para fora. Olha, o anjo tirou os apóstolos da prisão. Mas pode acontecer, como aconteceu com John Bunyan, que todos conhecem a história do homem que escreveu um dos livros que mais vendeu na história, que é O Peregrino.
esse homem ficou 14 anos preso. 14 anos. Então aqui Deus libertou milagrosamente Pedro e João. Mas se não tivesse libertado, então, fica mais um pouquinho aí, eles continuariam sendo de Deus. Porque não é a prova que vai dizer, não é a prova, no caso, as pessoas dizendo, que vai dizer se a gente é de Deus ou não. É claro que às vezes nós temos que dar bons testemunhos, mas às vezes as calúnias, aqui não estou falando no caso de uma calúnia, porque as pessoas realmente testemunham de nós, falam que nós somos de Deus. Não, eu estou dizendo a calúnia. A calúnia desses homens aqui fez com que eles ficassem nessa situação. Mas poderia também Deus não agir de uma forma assim rápida. Poderia demorar um pouco mais. Eles seriam de Deus por isso? Claro que seriam. Porque a prova, meus irmãos, ela vem para todos. Todos passam por dificuldades e situações. Então aqui eles passaram e não estavam reclamando, pelo menos a Bíblia diz, não estavam murmurando, estavam sim confiando em Deus, no Deus que pode libertá-los. E a confiança em Deus que eles tinham, porque Deus falou, prenderam, mas eu não quero que eles fiquem presos, porque é Deus que decide. Deus achou que não deveria ficar preso, Deus soltou os dois e fez de uma forma milagrosa, acabou e eles continuaram pregando. Aqui na parte 2, a perplexidade dos incrédulos. Pela manhã, o sumo sacerdote convocou o sinédrio e mandou buscar os apóstolos que estavam presos. Porém, os guardas não acharam no cárcere. Relataram aos seus superiores que as portas estavam fechadas com todas as seguranças. E as sentinelas em seus postos, mas quando abriram a cela, estava vazia. Então, foram buscar, que eles iriam levar a julgamento, estavam levando mesmo a pé da letra, não era só para deixar na prisão lá, vamos deixar na prisão e para eles aprenderem a lição para não pregar mais. Não foi só isso não, deixando na prisão, e eles iam ser levados ao juiz, seriam levados ao sinédrio, para poder ter uma condenação. E aqui na parte 3 aqui, da prisão ao templo, o anjo ordenou aos apóstolos que, quando livres, deveriam se apresentar no templo e anunciar ao povo as palavras desta vida. Então, quando o anjo liberta Pedro e João, ele não diz assim, olha, não precisa mais ir pregar não, fica aí, tá tudo tranquilo, não, vocês continuam pregando, vocês foram soltos para continuar pregando, porque se não fosse para continuar pregando, podia ficar na prisão mesmo, mas eles tinham um ministério, eles tinham que ter um objetivo e tinham uma ordenança para cumprir, qual era? Pregar as boas novas. Tópico 3, o que mais importa é obedecer à lei, obedecer a Deus. Tópico 1, a lei de Deus está acima das leis humanas. Depois de terem encontrados pelas autoridades no templo, os apóstolos foram levados ao conselho. Irmãos, foram levados ao conselho para serem julgados, para serem condenados também. Mas aí nós vemos o trabalhar de Deus, porque até mesmo Jesus disse, olha, quando você chegar diante da autoridade, não se preocupem que o Espírito Santo de Deus vai dizer aquilo que vocês devem dizer na presença das autoridades. E aqui na parte 2, um conselho prudente com um julgamento equivocado. Diante da determinação dos apóstolos de que continuariam a falar a respeito de Cristo e os muitos sinais de que eram operados por eles, os líderes se enfureceram ainda mais e queriam matá-los. Porém, Gamaliel se levantou e deu um sábio conselho. Gamaliel, nós sabemos que foi o professor, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo, da parte de Hilel, da família de Hilel, que eram as duas escolas ali, Hilel e Shammai, que discutiam as leis, não só elas, mas tinham outras, mas as mais famosas eram essas duas, a de Hilel e de Shammai, que sempre discutiam as leis, assim como os filósofos ficavam discutindo filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles ficavam discutindo as leis em praças públicas, ficavam falando acerca das leis, então tinha essas duas escolas que interpretavam acerca da lei. Então Gamaliel era da família de Hilel, seu bisavô Hilel, que fundou essa escola. E ele era professor do apóstolo Paulo. Então e daí se sabe o conselho, olha, se for de Deus, não tem como a gente parar. Vocês vão querer parar e não vai dar certo. Mas se não for, logo isso passa, porque fulano já tentou, não deu certo, ciclano já tentou, não deu certo. Então,
Se for de Deus, não tem como parar. É imparável. Mas se não for, logo, logo essa empolgação passa. Foi assim que ele disse. O conselho que ele deu. O 3. Perseguidos, mas triunfantes. As autoridades chamaram os apóstolos, açoitaram-nos, mandaram que não falassem mais no nome de Jesus e o deixaram. Mais uma vez, a perseguição, a afronta, o sofrimento não impediram que eles propagassem o nome de Jesus. Eles ficaram felizes. Nossa, fomos perseguidos em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, eles se alegraram, começaram a se alegrar pela perseguição pelo nome de Jesus. Então veja como mudou as coisas, né? Eles começaram a ficar alegres por estarem sendo perseguidos, porque está propagando o nome do Senhor. É complicado, mas temos que falar a verdade. Dói, claro, desconforto, todos têm. O que é importante é nós estarmos bem diante de Deus. E a nossa conclusão agradecemos com o milagre da soltura dos apóstolos da prisão, que o Senhor cuida de sua obra e daqueles que lhe pertencem. Nada pode impedir o avanço da igreja do Senhor na terra, pois o próprio Cristo disse que a edificaria. Diante de tantas afrontas e sofrimentos, os apóstolos não cessaram de falar no templo e nas casas a respeito de Jesus. Que tenhamos a certeza de que Jesus jamais nos deixa sozinhos em meio a uma situação difícil. Que o nome de Jesus seja glorificado em tudo que fizermos. Tudo aquilo que nós formos fazer tem que ser diante de Jesus. É Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. Amém, meus irmãos? Você que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.